Graça e paz, meus amados. Nós vamos iniciar nossa aula hoje na presença do nosso Deus. Vivenciando um tema, como viver diante do mundo. É um tema desafiador para nós, não é verdade? Está retratado no livro de Daniel, capítulo 1. Viver diante do mundo para nós hoje, e principalmente para vocês, jovens, né, adolescentes, é um desafio muito grande, né? E nós vamos falar desses personagens que venceram esse desafio de não se contaminar com as coisas deste mundo, do mundo. Então, Daniel, que é o personagem principal daqueles que foram levados cativos para a Babilônia, né? Daniel se sobressaiu. Então, Daniel tinha 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. E eles foram levados bem jovens para a Babilônia, e lá, quando chegaram lá, o rei disse que eles tinham que comer e beber do seu manjar, comer do manjar do rei e beber do vinho do rei. E Daniel colocou no seu coração que não iria se contaminar e que iria comer um outro tipo de comida. E pediu ao eunuco, né, para levar para eles legumes e água durante 10 dias. E o eunuco relutou, mas ele aceitou depois, né? Porque era uma prova que ele iria ver como eles iriam ficar. E eles não beberam não comeram do manjar do rei, nem beberam do vinho do rei. Eles comeram legumes e beberam água. E o primeiro ponto que nós vamos ver diante disso aí é um caráter aprovado. Um caráter aprovado. Então, ao fim dos 10 dias, eles voltaram, eles se apresentaram, né? E diante do eunuco, que depois iriam levar eles até a presença do rei. E eles chegaram mais bonitos, mais fortes, mais robustos do que os outros jovens que estavam lá comendo as iguarias e os manjares do rei e bebendo o vinho do rei. Então eles ficaram mais bonitos, tanto Daniel como os seus companheiros Ananias, Misael e Azarias. O compromisso deles era com o Senhor. O compromisso dele não era com o rei da Babilônia, mas era com Deus, né? Era com o Senhor nosso Deus. Eles viviam a vida consagrada a Deus. Eles aprenderam isso lá em Israel. Mas como eles não estavam mais em Israel, eles decidiram viver da mesma maneira como eles viviam em Israel. E isso é um desafio para nós hoje também, né? Vivemos no mundo, mas nós somos diferentes do mundo, não é verdade? Porque nós temos o Evangelho para seguir. Então, assim como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, distante de Judá, não se contaminaram lá na Babilônia, mesmo estando longe do povo, da nação, né? Da nação deles, eles se posicionaram firme, né? Nós hoje também, diante do mundo, temos que nos posicionar firmes e não nos contaminarmos com as coisas deste mundo. O segundo ponto que nós vamos ver é a fidelidade a Deus foi recompensada. Os 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência. A esses 4 jovens, Deus deu inteligência e conhecimento. Quando eles se apresentaram diante do rei Nabucodonosor, que conversaram com o rei observou que eles eram mais sábios do que todos os magos, os sábios ali da Babilônia, que havia ali no seu reinado. Então eles achou 10 vezes mais, né, mais sábio, mais inteligente do que aqueles encantadores e magos que viviam ali na Babilônia. Então, concluindo, né, a gente vê que Deus nos honra, mas nós precisamos honrar a Deus. Não é verdade? Precisamos não nos contaminar com as coisas deste mundo. E é assim que nós honramos ao nosso Deus, porque nós aprendemos isso com a Bíblia, com a palavra de Deus,
Então, lendo a palavra de Deus, a Bíblia, nós vamos encontrar aqui, neste livro, né, os preceitos que nós devemos seguir. Assim, fazendo, Deus vai nos honrar. E Deus tem nos honrado, Deus honra o seu povo. Viver neste mundo não é fácil. Não. Quem foi que disse que viver nesse mundo era fácil? Somos o tempo todo questionados, bombardeados, provados e atacados, né? Porque não participamos das coisas deste mundo. Observamos a vida de Daniel e seus companheiros, eles sofreram muito e foram recompensados por Deus, porque eles se mantiveram firmes no seu propósito de agradar e de engrandecer o nome do Senhor lá na Babilônia. Então Deus é fiel e não podemos deixar de crer nas promessas dele, descritas na sua palavra. Então Deus tem promessas para nós. Basta você ler a Bíblia que você vai encontrar as promessas que Deus tem para a nossa vida. Então, meus amados, que Deus abençoe a vida de vocês, não é? Que vocês possam estar firmes na palavra de Deus. Mesmo a gente não estando indo para a igreja, mas tem as lives toda terça, toda quarta-feira, e aos domingos de manhã, aos domingos à noite. Então, devemos estar presentes, né? Se fazer presente, para que a gente possa continuar honrando ao Deus, o nosso Deus, que é o Deus de Israel e que é o nosso Deus. Então, que Deus nos abençoe a todos e um bom dia para vocês. Fiquem na paz.